Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de física e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre potencial elétrico e energia potencial elétrica, beleza? Então a gente vai começar com uma situação, né, hipotética e avaliar o que acontece com ela, né? O que acontece com uma carga de prova Q abandonada em um campo elétrico? Então eu tenho uma carga de prova, deixo ela livre nas redondezas de uma outra carga Qzão que está fixa, né? Então, esse cara aqui está livre. A gente sabe que quando uma carga de prova se aproxima de uma outra carga, vai ocorrer uma interação entre elas. Essa interação é mediada por um campo elétrico, né? E que interação que vai surgir aqui? Uma força elétrica, certo? Então essa carga aqui ficará sujeita a uma força elétrica. Consequência dessa força, já que a carga de prova está livre, ela vai entrar em movimento. Então depois de um certo tempo, né, ela vai começar a andar, daí ela vai adquirir velocidade. Bom, se ela passa a se mover, ou seja, adquire velocidade, então a gente pode associar a esse estado da partícula uma energia cinética. Mas como a gente sabe, na natureza a gente não pode criar nem destruir energia. A gente só pode o quê? Transformar energia. E aí vem a pergunta: de onde vem essa energia cinética? Já que a gente não pode criar nem destruir. De alguma forma, existiu uma energia aqui, né, que deu origem, ou seja, foi convertida, né, em energia cinética. E aí vem a pergunta: de onde veio essa energia, né? A única resposta que a gente pode ter aqui, né, a única, imaginando uma situação perfeita, que não há interação com nenhum outro corpo, é que essa energia deve estar vindo da interação de uma carga com a outra. Então, para justificar essa energia cinética aqui, a gente diz que surge, que existe, né, uma energia potencial elétrica. Então, essa energia cinética, ela veio justamente da energia potencial elétrica que existe da interação, né, entre uma carga e outra. Então, a energia cinética deve ser a energia potencial elétrica que a carga adquire por estar no campo elétrico da carga Qzão. Então, devido a essa interação, surge, né, ela adquire energia potencial elétrica. E é essa energia potencial elétrica que vai ser convertida em energia cinética. Beleza? Bom, a partir dessas ideias de energia potencial elétrica e a interação entre duas cargas, a gente pode discutir um pouquinho sobre o potencial elétrico que está relacionado com a ideia da energia potencial elétrica. Qual é a definição, né, do potencial elétrico? É uma grandeza escalar dada pela razão entre a energia potencial elétrica e a carga de prova Q. Então, uma coisa que é importante aqui notar é que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, ou seja, é um número seguido de uma unidade. Para força elétrica e campo elétrico, eu disse que era uma grandeza vetorial, que precisava de 3 informações para ficar bem caracterizada. Aqui não, aqui a gente só tem uma informação simples, é um número puro, né? Então, qual é a definição de potencial elétrico? Potencial elétrico num ponto P, né, que eu botei um V de P, ou seja, potencial elétrico num ponto P vai ser dado pela razão entre a energia potencial elétrica de interação entre as duas cargas e dividido, né, pela carga de prova. Então a gente pode interpretar o potencial elétrico como sendo algo do tipo uma energia por unidade de carga. Tá? Então, em um certo ponto, nas proximidades de uma carga Qzão, se a gente colocar uma carguinha de prova Qzinho, essa carguinha vai ficar sujeita a uma força, vai adquirir uma velocidade, ou seja, uma energia cinética. E essa energia cinética está relacionada com a energia potencial elétrica, certo? Mas aí naquele ponto, se não tem carga, o que a gente diz é que existe um potencial elétrico ali, tá? Uma certa energia por unidade de carga naquela região. Então, qual é a unidade de potencial elétrico, né? No sistema internacional, é joule por coulomb e recebe o nome de volts, tá? Então, um volt é a razão entre um joule e um coulomb, tá bom? Então, é energia por unidade de carga. Então, em um campo elétrico, né, uma carga de prova fica sujeita a uma força elétrica, como a gente viu, dessa forma, certo? Então, ela vai adquirir uma certa velocidade. E aí a gente diz o seguinte: dependendo da distância até essa carga maior, vai ter um potencial A e um potencial B, na posição A, na posição B. Esse potencial está associado à posição da partícula nas proximidades da carga que está gerando esse campo elétrico, tá bom? Então, esse potencial está dizendo o seguinte: uma energia acumulada nessa região que uma carga vai adquirir. Então, é basicamente isso. E a gente define o seguinte: o trabalho para realizar, né, o trabalho realizado pela força elétrica para levar
a carga de prova Q de um ponto A a um ponto B vai ser dado como o produto do valor da carga de prova pela diferença de potencial. Esse termo é comum. Já, em algum momento já devem ter escutado esse termo. O que é uma diferença de potencial? Vai ser, claro, né, a diferença de um potencial em um ponto menos o potencial num outro ponto. Então, o trabalho realizado pela força elétrica para levar essa carga de um ponto a outro, lembrar que o trabalho é o que? É uma energia sendo convertida, é uma ação sendo realizada, né? Então, o trabalho realizado pela força elétrica para levar essa carga do ponto A para o ponto B vai ser dado em termos do nosso potencial elétrico. Em outras palavras, né, é o produto da carga de prova vezes a diferença do potencial, tá bom? E é sempre de onde ela estava menos o potencial para onde ela chegou, tá bom? Bom, a partir da ideia do trabalho da força elétrica, né, é importante a gente notar algumas coisas aqui. Então, a primeira observação é que, se vocês repararem, independente do caminho que a carga segue do ponto A para o ponto B, o trabalho vai ser sempre dado por essa expressão. Isso porque a força elétrica é uma força conservativa, tá bom? Então, independente desse trajeto que a carga percorre, a gente só vai depender, né? Esse trabalho realizado só depende da diferença do potencial. Então, como a força elétrica é conservativa, o trabalho não vai depender da trajetória. Então, lembrar, trabalho, por definição, lá na mecânica, era força vezes deslocamento. Mas aqui a gente não tem nenhum deslocamento do ponto A para o ponto B, né? Isso mostra explicitamente que esse trabalho realizado pela força elétrica independe da trajetória. Outro ponto, observação 2, né? O potencial pode ser um valor positivo ou um valor negativo, porque é uma grandeza escalar. Daí, por consequência disso, o trabalho pode ser positivo ou negativo, devido a essa diferença aqui. Se o trabalho for positivo, esse movimento é espontâneo, ou seja, a carga vai espontaneamente de um ponto para o outro. Daí a gente diz que é um trabalho motor. Agora, se você pega essa carga e força ela a vir para cá, onde ela não quer estar, esse trabalho vai ser chamado de resistente, porque esse movimento não é espontâneo. E isso, esse sinal, né, do trabalho, vai aparecer naturalmente da diferença do potencial entre esses dois pontos. Então, sempre que essa diferença for positiva, significa que o movimento da carga vai ser espontâneo. Ela vai naturalmente ir desse ponto que você calculou para o outro. Agora, quando você faz essa conta e dá um trabalho negativo, significa que você vai ter um trabalho resistente. Ou seja, ela não queria ir para lá, mas está indo, tá bom? Potencial elétrico de uma carga pontiforme, né? O que a gente viu, a definição de potencial elétrico até então, era a razão entre a energia potencial elétrica pela carga de prova, certo? Nesse caso, era uma forma indireta de calcular o potencial elétrico no ponto P. O que a gente faz agora é calcular esse potencial elétrico de forma direta. A partir do valor da nossa carga Qzão, qual é o potencial elétrico nesse ponto P, tá bom? Então, da definição de potencial que a gente viu, potencial é a razão entre a energia potencial elétrica e a carga de prova. Então, reorganizando essa expressão, a energia potencial elétrica é igual a Q vezes V. E depois, né, a gente pode demonstrar que a energia potencial do sistema dessa figura, a energia potencial entre duas cargas, vai ser dada pela seguinte expressão. A energia potencial elétrica entre essas duas cargas vai ser igual a constante eletrostática vezes produto das cargas, Qzão vezes Qzinho, dividido pela distância. Não tem ao quadrado aqui, tá bom? Que é só um D mesmo. Observação aqui, a gente carrega o sinal das cargas, que essa energia pode ser positiva ou negativa. Então, relacionando essas duas expressões, a gente pode fazer o seguinte, né? Relacionando a primeira equação com a segunda, a gente vê uma dependência direta dessa energia potencial elétrica, né? Duas representações possíveis. Então, igualando essas duas representações possíveis, a gente tem QV igual a K, Qzão vezes Q sobre D. Corta o valor das cargas de prova. Então, o que a gente fica aqui é que o potencial gerado pela carga Q vai ser igual ao valor da constante eletrostática vezes o valor da carga Q, que está gerando esse potencial, dividido pela distância até onde você está interessado em calcular. Então, o potencial da carga Q a uma distância D. Beleza? Bom, e quando a gente tem um sistema de cargas, né? Então eu tenho aqui, ó, N cargas, né? E eu quero saber qual é o potencial nesse ponto P. Isso é uma grandeza escalar. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o potencial de Q1 até P,
usando a última expressão que a gente viu, né? KQ sobre D. Faço esse potencial. Faço o potencial desse cara e desse cara. Qual é a parte boa aqui? Essa grandeza é escalar. Então, é um número uma unidade. Então, basta a gente somar o valor que der, do potencial de cada carga, que a gente vai ter o potencial no ponto P. Então, o potencial resultante para um sistema de cargas é simplesmente a soma dos potenciais de cada carga individualmente, tá bom? Então, o potencial elétrico resultante no ponto P é dado pela soma algébrica dos potenciais criados por cada uma das cargas elétricas do sistema. Bom, um outro ponto importante é qual é o potencial elétrico no campo elétrico uniforme, né? A gente viu que quando a gente tem placas paralelas, né, carregadas, entre essas placas existe um campo elétrico uniforme, ou seja, que em qualquer ponto que você pegar, a intensidade desse campo vai ser a mesma. Então a gente vai considerar aqui uma carga Q, que vai se deslocar de um ponto A para um ponto B, dentro desse campo uniforme aqui, tá bom? Então, por definição, o trabalho é igual a força elétrica vezes o deslocamento, ou seja, é força vezes o deslocamento. No nosso caso aqui, se essa carga está dentro de um campo elétrico, vai surgir o quê? Uma força elétrica. Mas a gente lembra que a força elétrica está relacionada com o campo elétrico. Então, força elétrica é igual a carga vezes campo elétrico. Então, substituindo aqui, a gente tem que o trabalho, então, nesse de A para B, vai ser igual a carga, campo, vezes a distância que ela percorrer. Passando esse Q para cá, dividindo, né? Trabalho por unidade de carga igual a E vezes D, que é o campo vezes a distância. Mas pela definição do trabalho que a gente acabou de ver, trabalho da força elétrica vai ser o quê? A carga de prova vezes a diferença de potencial entre os dois pontos que ela vai chegar, né? O ponto de saída e o ponto de chegada. Então, substituindo essa expressão aqui, o que a gente tem é Q VA menos VB sobre Q igual a E vezes D. Isso aqui é a carga de prova, a gente pode simplificar, que é a mesma grandeza. Então, a gente tem que VA menos VB igual a E vezes D. Quem é esse cara aqui? Esse cara é a diferença de potencial elétrico. É esse cara que é fornecido, por exemplo, né, a saber, nas tomadas residenciais. A DDP, a diferença de potencial elétrico. Se não há diferença de potencial elétrico, não tem como uma carga ir de um ponto para o outro. Tá bom? Então, aqui a DDP, denotada pela letra U, vai ser igual a E vezes D. Então, dentro de um campo elétrico uniforme, a gente diz que existe uma relação entre a diferença de potencial entre os dois pontos, que a carga vai se mover. Normalmente vai ser entre uma placa e outra. Então, a DDP entre as placas vai ser igual ao campo elétrico ali dentro, vezes a distância entre elas. Tá bom? Algumas observações importantes, né? A carga elétrica negativa, ela tende da região de menor potencial elétrico para a região de maior potencial elétrico. Tá bom? Uma carga elétrica positiva, ela tende a fazer o contrário. Ela vai de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial elétrico, tá bom? E uma carga só pode se mover de um ponto a outro dentro de um circuito se existir uma diferença de potencial, que é como se fosse um desnível de altura. Imagina que você quer que uma bola caia de um ponto para o outro. O que você precisa fazer para que ela caia? Precisa ter um desnível, certo? Porque é uma diferença de potencial gravitacional que você vai ter ali. Aqui, fazendo uma analogia, né, você tem uma diferença de potencial elétrico, ou seja, uma diferença entre dois pontos de energia para que a carga possa ir de um ponto ao outro. Então, a ideia do potencial elétrico é essa. É como se fosse pontos de energia que essa carga vai fluir de forma natural ou não. Beleza? Então, aqui nessa nossa expressão, a DDP é dada pela diferença do potencial no ponto A e B, chamado diferença de potencial elétrico, é abreviado por DDP. E é a intensidade do campo elétrico e D a distância percorrida pela carga. Beleza? Condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. Então, o que é um condutor eletrizado? Né? Lembrar, é um objeto que vai estar com excesso de cargas elétricas. Ele é chamado de condutor em equilíbrio eletrostático porque não há movimentação ordenada de cargas elétricas. Então, deve-se ter algumas observações, né, com respeito a esse cara. Primeiro, essas cargas se aglomeram na sua superfície, beleza? Nulo. Tanto dentro quanto fora, o potencial elétrico vai ser constante, também é outro ponto importante. O campo elétrico
na superfície é sempre um vetor perpendicular a essa superfície, apontando para fora, no caso das cargas positivas. Então, a concentração de cargas também vai ser maior em regiões pontiagudas. Esse é o poder das pontas, beleza? Então, no caso particular, né, para um condutor esférico, qual é o comportamento do campo elétrico, né? Então, ele vai se manter nulo, depois ele começa a cair com a distância ao quadrado, beleza? Então, aqui dentro dessa região, ele é nulo, depois ele passa a cair com o quadrado da distância, como se fosse uma carga pontual. O comportamento do potencial elétrico, fazendo uma comparação, dentro do condutor, né, aqui de raio R, o potencial elétrico vai ser constante, e a partir de então, né, da superfície em diante, ele começa a cair com o inverso da distância. Então, daqui tem esse gráfico por conta disso. Então, aqui, se vocês quiserem, é uma comparação da distância do raio, beleza? Então, algumas aplicações desses conceitos, né? A blindagem eletrostática. Aqui a gente tem um condutor eletrizado e ele está blindando o seu interior da influência de um campo elétrico externo. E isso justifica por que uma pessoa não toma um choque quando o carro, né, é atingido por um raio ou algo semelhante. Por que ela não toma um choque? As cargas, a parte metálica do carro vai funcionar como um condutor eletrizado. Então ele vai blindar a parte interna e as cargas vão se aglomerar só na superfície externa. Daí você tem que a pessoa não recebe nenhuma descarga elétrica, a não ser que ela toque na parte metálica. Então todo mundo diz, né, que no caso é por conta dos pneus. Não é, é por conta da blindagem eletrostática. As cargas ficam na superfície, então quem está dentro não sofre nada, a não ser que ela toque na parte metálica do carro. Então, devido à blindagem eletrostática, o interior de um condutor fica blindado, né, contra influências elétricas provenientes de cargas situadas em seu exterior. Outra aplicação importante é o poder das pontas. Então, o campo elétrico ele vai ser maior nas regiões pontiagudas, tá? Porque as cargas vão se aglomerar nessas regiões. Tá? Então, aqui tem um experimentozinho, né? É o gerador de Van der Graaf. Esse menino está recebendo um pouco de carga elétrica que vem desse gerador. É claro que é uma carga que não é suficiente para dar uma descarga elétrica. E o que está acontecendo com as cargas elétricas que está passando para o corpo dele? Elas estão indo para as pontas do corpo. Claro, onde que são as partes mais pontiagudas, né? São os cabelos. O que a gente tem aqui, né, nesse efeito, é que os cabelos estão carregados com a mesma carga, daí eles se repelem, por isso que eles estão se arrepiando. Mas a ideia central aqui é que as cargas vão se aglomerar nas pontas, beleza? Então, a carga elétrica distribuída na superfície de um metal, que apresenta pontas, como esse aqui, tem a tendência de se acumular nessas pontas, tornando o condutor o ar próximo a elas, impedindo assim que a carga elétrica se mantenha na superfície do metal. Essa propriedade vai ser denominada poder das pontas. Tá bom? Claro que isso tem a ver também com o para-raio. Por que o para-raio é pontiagudo? A ideia é atrair o raio para ele, certo? Então faz uma região pontiaguda, no qual vai ter uma grande aglomeração de cargas elétricas, e esse alto campo elétrico próximo a essas pontas do para-raio favorece a ruptura de elétrica. O que é isso? É o ar que não é um condutor, vai virar um condutor elétrico devido à diferença de potencial entre as cargas da nuvem e a carga acumulada no para-raio. Lembra que eu falei, né? Se há uma diferença de potencial, então as cargas podem se mover de um ponto ao outro, beleza? Então aqui tem um esqueminha, né, que mostra mais ou menos o para-raio, que ele é conectado à Terra. A Terra é tida como um potencial infinito, ou seja, ela poderia absorver a maior parte das descargas elétricas, não uma descarga elétrica infinita. Então por isso que ele é descarregado na Terra. Então, quando uma nuvem eletrizada passa sobre o para-raios, aparece um acúmulo de cargas induzidas em suas pontas. Essas cargas escapam facilmente das pontas para o ar, neutralizando então a carga da nuvem. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.